Oi, oi, oi. Boa noite. Boa noite, gente. Tudo bem? Quem tá afim de falar sobre tricologia hoje? Hoje nós vamos fazer uma live especial, uma live com um convidado muito especial. E vamos falar. Eu gostei muito do título, do tema dessa live, né? Desvendando segredos. Porque realmente quem trabalha com tricologia sabe que quando a gente recebe o nosso paciente no consultório, cada paciente tem um segredo para a gente conseguir desvendar, né? E muitas são as causas da queda capilar, muitas são as causas das disfunções estéticas capilares. E então, nós, enquanto profissionais, temos esse dever, né, de descobrir o que está causando aquela queda capilar do paciente. Simplesmente porque se a gente não descobrir isso, a gente não consegue tratar de forma efetiva, obtendo resultado, né? Então, esse é o tema da nossa live hoje, é realmente desvendar esse segredo. E eu vou perguntar aqui hoje para o nosso convidado especial, Dr. Gustavo Bergoli, lá de Goiânia, ele que já trabalha há muito tempo nessa área, já dá aula nessa área. E ele vai contar pra gente também qual que é o segredo dele, né? Deixa eu ver aqui se ele já entrou. Oi, 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 gente. Vamos ver se o Gustavo vai conseguir entrar agora. Tá, entrou. Ah, Jesus, entrou e saiu de novo. O que é que houve? Gustavo, cadê você? Olha, tá entrando bastante gente. Eu acho que esse tema realmente é um tema bem interessante. Muita gente quer, né? Muita gente tem dúvida. E eu preparei uma pergunta para o Gustavo aqui, gente, que vai ser uma pergunta bombástica, tá? E nós vamos descobrir o segredo do Gustavo hoje. Oi, oi, oi. Oi, Tudo bem? Tá travando aqui. Deixa eu tudo colocar o bem? fone. Ah, que bom que deu certo. Mas é assim mesmo. E aí, como é que tá as coisas? Tudo jóia. E Goiânia? Tá bem, tá uma mistura de clima de deserto. De dia faz calor e de noite faz frio. Quem que vai entender? Ai, Jesus, nossa senhora. Mas eu adoro Goiânia, quero mandar um beijão pro pessoal de Goiânia, que eu adoro. Sempre vou dar aula lá também, tem aula de pós lá, a gente já deu alguns cursos em Goiânia e eu sou sempre muito bem recebida. Tenho grandes amigas aí em Goiânia, então mando um beijão para todo mundo aí, para mim, Gustavo. Pode deixar. E Então, aí, gente, pessoal, tudo bem? nós vamos começar a conversar com o Gustavo. Vou pedir para ele se apresentar aí para quem é meu seguidor, de repente ainda não conhece o Gustavo. Vou pedir para ele mesmo se apresentar, que eu acho que fica melhor. Fala aí, Gustavo, para nós. Bom, meu nome é Gustavo,
Gustavo Bergoli, ou E eu Bergoli, ou falo Bergoli. Bergoli, já comecei Todo... errado. não tem problema não, Ana. É, é normal, é normal. Eu sou biomédico por formação, né, na primeira formação, também sou nutricionista e atualmente eu faço medicina. Digamos que eu Que gosto um pouco de ótimo. estudar. Uhum. E dou aula aí já deve ter uns 8 anos na área da estética e tenho uma certa paixão pela parte capilar, digamos assim. Não é nem, não é nem gostar, é uma paixão mesmo. Eu acho que começou quando eu tive um interesse maior pela parte bioquímica, fisiológica, Uhum. e acho que a área capilar e a área corporal também, né, são as duas áreas que me atraem bastante. E quando eu comecei, achei muito interessante, principalmente porque é um mundo muito pouco abordado dentro da estética, né? Então, a facial é muito, a gente tem bastantes estudos e tudo mais. A corporal também tem um pouco, só que a capilar a gente vê que tem uma defasagem tanto de ensino nas pós, nos cursos, né? Até a procura mesmo é difícil, às vezes as pessoas, os alunos querem trabalhar, só que acabam não encontrando uma coisa que consiga nortear eles aí nessa área. E eu acho que esse boom da pandemia aí, que fez bastante gente perder cabelo, eu acho que acendeu uma chama maior para essa área capilar. É verdade. Verdade. E você falou tudo. Eu também, como eu já tem alguém aí, né, que é seguidor do Gustavo, de repente ainda nunca me viu na vida. Meu nome é Ana Paula, eu sou farmacêutica, já trabalho na área de estética há alguns anos e também foi na pandemia que a gente viu, né, esse despertar para tricologia por causa da reação, né, com relação à Covid de queda de cabelo. E a gente já trabalhava um pouco com isso antes, então a gente começou na pandemia mesmo com os cursos online, né, a respeito, para situar as pessoas o que nós, enquanto profissionais da estética, podemos fazer nesses casos. É claro que nós vamos abordar aqui um pouquinho, bem rapidamente, porque numa live não dá para a gente se aprofundar mesmo, mas é claro que a gente também, uma das nossas missões dentro do consultório de estética, quando se fala em tricologia, né, Gustavo, é justamente separar o que é doença, né, do que é estético. Então, porque as coisas se confundem, muitas vezes a gente recebe pacientes com queixa estética quando a gente vai investigar, e daí a importância da anamnese que a gente falou, quando a gente vai investigar, fazer uma triagem com esse paciente, a gente percebe que a gente vai precisar encaminhar esse paciente para o médico, porque ele está com um problema de saúde, né? Não que a gente não possa também participar do tratamento, mas ele vai ter que cuidar da causa daquilo, né? Então, quando o paciente tem uma alteração de tireoide, quando o paciente tem alguma alteração, outra alteração hormonal importante, quando ele tem uma anemia grave, tudo isso vai causar queda capilar também. E aí a gente precisa saber identificar isso, né? E é o que eu falei, na pandemia a gente precisou muito nortear esses profissionais de que até onde a gente consegue ir, até onde a gente consegue dar resultado para esse paciente e saber trabalhar numa equipe multiprofissional, que isso que eu acho que é o mais lindo da tricologia, né? E eu acho que você, Gustavo, sabe muito bem disso, por ter 3 formações aí na área da saúde, você entende perfeitamente do que eu estou falando, né? Cada profissional consegue ajudar o paciente de uma forma e até um determinado ponto. Por isso que a gente precisa trabalhar em equipe, né? Exato. Eu acho que o profissional da área da saúde, que ele não entende que um colega de outra formação é literalmente um colega que vai ajudar num trabalho multiprofissional, ele fica um pouco limitado, né? Acho que a estética acaba tendo um pouquinho de birra, né? Ah, é meu paciente, só eu posso tratar, fica muito nesse joguinho e às vezes o paciente ele precisa de um cuidado mais integral, né? Ele precisa de um cuidado de vários profissionais junto e não somente de um fazendo algum tipo de tratamento específico. Então acaba sendo uma boa realmente ter vários colegas, vários profissionais da área da saúde para conseguir trabalhar, que na grande maioria das vezes esses pacientes da área capilar aí vão precisar de um suporte. Sim, sim. E o que eu ia até também complementar a sua fala anterior
com relação ao que você falou, que muitas instituições de pós-graduação em estética e muitos cursos, muitas vezes não abordam. Eu, por exemplo, não tive na minha formação, né, de pós-graduação em estética, fiz 2 pós-graduações em estética e nenhuma das 2 tinha uma parte específica de tricologia, né? Então, a gente aprendia tricologia, assim, não tricologia, a gente aprendia que existiam as disfunções estéticas capilares e dentro das questões de recursos terapêuticos que a gente aprendia para outras disfunções, a gente aprendia, ó, isso aqui é o microagulhamento, isso serve para isso. Pode ser usado também no capilar, né? Isso aqui é intradermoterapia, pode ser usado também por capilar. Mas para juntar isso e para juntar esse quebra-cabeça, porque isso é que é o mais difícil, né, dentro do consultório e que é a grande arte que eu acho de quem trabalha com tricologia, que é pegar a anamnese, né? Pegar a consulta com a anamnese, com a entrevista, com o exame físico, a tricoscopia, né? Que tem que ser feita. Não existe tratamento capilar, gente, sem tricoscopia. Então, se você não estudar tricoscopia, não souber tricoscopia, você não consegue trabalhar com capilar, né? E é um exame relativamente simples, né? Relativamente simples de se fazer, mas ele é tecnicamente dependente. Você que está interpretando que tem que ter o conhecimento para saber o que você está vendo, né? Então não é tão simples assim. Tanto não é tão simples assim que a maioria dos meus pacientes, por exemplo, chegam para mim, às vezes já passaram por vários outros profissionais e nunca fizeram uma tricoscopia. Não sei se com você é assim, Gustavo. É a mesma coisa, é uma coisa que eu até questiono para os alunos. Eu tive um curso esses tempos atrás e perguntei se alguns alunos já fizeram mesoterapia, microagulhamento, né? Já fizeram algum tipo de tratamento em alguma pessoa. Todo mundo já, a prática é tranquilo. Eu falei, beleza, vamos fazer tricoscopia então. A gente pegou a cabeça dos alunos, de alguns pacientes, e foi fazendo a tricoscopia, né? E foi identificando um padrão vascular muito agressivo, uma descamação excessiva, lesões. Aí eu perguntei para eles assim, falei, como que vocês me fazem um microagulhamento nesse couro aqui? Falam, nossa, mas aí é complicado porque a gente não viu. Eu falei, pois é, então basicamente vocês estavam brincando de ser terapeutas, brincando de ser tricologista, de uma forma gerando uma agressão sem saber o que você está fazendo, Exato. né? Então, assim, é que nem você falou, é uma ferramenta simples, o tricoscópio, é algo simples de ser feito, porém técnico dependente, né, para ser Uhum. realizado, e algo que quase ninguém faz. Então, assim, eu fico até assustado, sabe? O pessoal falando assim, tipo, especialista em estética capilar, você vai ver a pessoa nem o tricoscópio ela usa e fala, gente, Sim, é como? tricologista. Tricologista que não tem um tricoscópio. Assim, mas eu acho que é isso, Gustavo. Eu acho que é porque as pessoas não sabem fazer, não sabem interpretar, né? Ao passo que a gente vê muitas vezes, né? A gente passando em lojas, às vezes, de que vendem produtos para cabelo, que tem aqueles aparelhinhos lá que eles gostam de mostrar, né? Muitas vezes a haste do fio e tal. E eles olham para aquilo e acham que aquilo é a coisa mais simples do mundo. Dentro de um consultório, de um profissional que se intitula tricologista, não tem um tricoscópio, Uhum. né? Então, isso é complicado. E o que eu ia dizer era exatamente isso, que eu vejo com muito bons olhos, né, essa evolução que a gente está tendo na estética, de que os profissionais estão percebendo a necessidade de estudar, de se aprofundar na tricologia. O que é tricologia, gente? É o estudo. Então, tem que aprofundar, tem que estudar, tem que ver o que ali dentro da consulta que vai te levar no caminho certo, né, do tratamento para você obter o resultado. Então, assim, vou dar um exemplo simples que aconteceu comigo, que deve acontecer milhões com você também, você deve ter vários para contar. Mas, por exemplo, eu recebi uma paciente que eu já conhecia, já era minha paciente há tempos, então eu já sabia como era o cabelo dela, e ela chegou para mim praticamente sem cabelo. E ela estava desesperada, né? E foi logo após a pandemia, mas não foi durante aquele período da pandemia que ela... Na verdade, já tinha passado tipo um ano da pandemia, assim. E ela falou, olha, tá caindo e tal. Eu fui investigar tudo que a gente investiga, né, na anamnese, que não dá para falar aqui. Mas, enfim, o que eu identifiquei? Que ela, sim, tinha um componente de ansiedade, mas estava em uso de vários medicamentos, né? E isso é muito importante, isso a gente vê demais.
Muitas vezes eu vejo o profissional focando muito na questão da ansiedade, mas não foca nos ansiolíticos, né? Então, isso é ansiedade. Agora, tudo é emocional. Ah, não, isso é emocional, isso é ansiedade. Claro que existem as alopécias que têm um fundamento ali emocional. Mas eu estou chamando a atenção que a gente, profissional, e eu estou falando assim, do ponto de vista farmacêutico, nós somos profissional do medicamento, né, que todo mundo fala, e não vai olhar o medicamento que a pessoa está tomando. Então, assim, na hora que eu fui ver, a paciente estava tomando um determinado medicamento que na própria bula dele fala até 20% das pessoas que tomam esse medicamento pode ter queda capilar, né? Então, como passar por cima disso, né? Como um profissional que cuida, que tá ali para cuidar do outro, no sentido de cuidar da queda capilar, e não investiga isso. Como que chega no consultório, deita aí que eu vou fazer um microagulhamento, né? Sim. Até para você escolher os ativos que você vai pôr no microagulhamento, você precisa saber a causa da queda, né? Então, eu estou muito feliz agora, sabe, Gustavo? Porque do ponto de vista nosso, vou falar aqui agora do nosso lado, né? Que você é biomédico, nutricionista, está fazendo medicina. Você também tem a outra visão para dar para a gente também, que eu acho que é isso que a gente está buscando aqui também, né? Dar essa interação. Eu sou farmacêutica e agora eu estou super feliz porque o nosso conselho liberou uma resolução falando o que o farmacêutico que atua em estética precisa saber para ser um tricologista. Então, agora a gente tem uma resolução que fala para a gente, olha, você precisa fazer um curso assim, com tantas horas, tem que ter prática, então não adianta você fazer um curso 100% EAD e querer ser tricologista se você for farmacêutico. E tem que ter esse conteúdo. Para você ser tricologista, você precisa saber isso. É o básico para você saber, para você ser um tricologista. Então, isso aí eu acho que abriu portas, melhorou muito para a gente, né? Eu acho que para vocês, né, que são de outras profissões que também, né, colegas que trabalham também com essa parte de tricologia, vai ser bom porque dá um norte também, e eu acho que ajuda, embora não seja obrigatório, mas eu acho que é pelo menos um norte, saber, olha, o que um tricologista precisa saber, né? Tá aqui. E eu acho que isso é ótimo para todo mundo que trabalha com tricologia, não só para os farmacêuticos. Então, por isso que eu estou, né, levantando esse assunto aqui. O que você acha, Gustavo? É interessante porque a partir do momento que o conselho que rege a sua profissão consegue literalmente dar o passo a passo do que você precisa fazer como profissional para querer executar aquela especialidade, fica mais fácil, né? Então, porque vários colegas formam, muitas vezes, né, que nem você, eu também, a gente não teve o conteúdo específico da parte de terapia, só jogado entre os recursos terapêuticos. E às vezes quer trabalhar com essa área, só que não sabe que fazer. Às vezes acha que é só realmente o paciente vem e reclama de uma queda, você pega um microagulhamento, passa na cabeça e um beijo, um queijo. Agora, com o conselho, colocando as informações específicas do que você precisa fazer, aí você sabe onde buscar, você já tem um norte para quem buscar, que curso, né? Que instituição que consegue oferecer isso. Isso que eu ia chamar a atenção, principalmente porque nós estamos, né, com assim, vamos dizer, uma overdose de cursos. Né? Curso para todo lado. Toda esquina que você olha tem curso disso, curso daquilo. Então, eu acho que, às vezes, quem está entrando fica um pouco perdido também, né? Para onde eu vou, né? O que eu preciso realmente saber? Então, fugir um pouco, né, dessa questão tão marqueteira que a gente tem hoje em dia, muitas vezes, né? E buscar realmente instituições que oferecem um curso de qualidade, um curso que realmente vai te levar onde você quer ir, né? Vai te dar subsídio para você realmente sentar na frente do paciente, descobrir qual que é a causa daquilo, tratar e dar resultado para ele, né? Então, eu acho que é isso que é o mais importante, né? Exato.
Então, Gustavo, a gente estava falando então sobre desvendar o segredo, né, da tricologia. Eu queria que você desvendasse para a gente. Vixe. Você tem agora uma obrigação com a gente aqui de falar o seu segredo Meu dentro do Deus. seu consultório. O que que você acha que realmente é o seu diferencial? Que você fala assim, porque é o que a gente estava falando, o paciente chega no nosso consultório, a gente vai fazer a consulta e tal, e geralmente a gente tem esses comentários, né, do Uhum. paciente. O que que para você é um diferencial dentro da tricologia? É assim, eu acho que né, antes da gente pensar na tricologia, deixa eu pensar numa escada, né? A gente somos profissionais da área da saúde. Então, primeiro passo, que nem você comentou no início, pensar em aspectos de saúde. Não é Uhum. saúde, é doença, opa. Mas você tem o mínimo de percepção sobre o que é aquela doença ou Uhum. né? Porque muitas vezes fica na dúvida se é realmente uma patologia ou não, ou se é só uma disfunção estética e começa a tratar e pode dar um grande problema, né? Então, depois da saúde, a gente pensa na estética, nossa área maior, para depois vamos pensar assim na parte da tricologia como se fosse um braço. Então, eu gosto muito de pensar na anamnese, no tratamento, como tudo, descendo lá embaixo, indo lá na parte da saúde. Então, se eu vou começar uma consulta, se eu vou começar um processo de anamnese, eu preciso entender que alguns sinais e alguns sintomas, você deu o exemplo, por exemplo, da ansiedade, ou mesmo agora da época da pandemia do Covid, o que está gerando aquilo? Mas é só queda de cabelo? Será que meu paciente, por exemplo, chega lá com uma psoríase? Aham. Beleza. Psoríase, todo mundo sabe mais ou menos o que que é, sabe assim, né? Vê uma lesãozinha no cotovelo, no joelho do paciente, nos dedos. Aí, quando vai estudar a cabeça, parece que esquece que a psoríase também pode atacar Também na pode. É, cabeça, é, né? é. Ou foca na cabeça, consegue identificar, só que fala assim, poxa, mas eu não sei se meu paciente ele tem uma condição mínima. Exemplo, o paciente está apresentando um monte de lesões pelo corpo, um monte de sinais, um monte de sintomas que podem ser uma psoríase, aí chega na cabeça, não tem nada. Fala, então a psoríase está tranquilo, mas espera aí, a psoríase está atacada no corpo inteiro, será que ela não tem uma influência? Né? Será que a psoríase não tem uma condição autoimune? Será que a É psoríase não uma tem uma doença condição... sistêmica ou é uma doença localizada? Exato, sabe? Então, eu falo muito, muito, muito para os alunos. A partir do momento que o paciente sentou na sua frente, não é porque você vai tratar a cabeça dele que você vai olhar só a cabeça. Eu gosto muito de dar uma dica, né? Fazer um teste de elasticidade no cabelo para ver como é que está a estrutura proteica daquela haste. Eu falo, não existe paciente com cabelo quebradiço e com a unha boa. Pega na unha do Aham. seu paciente, pega na unha do seu paciente. Tá parecendo um papel, tá molinha, tá quebradiça. Esse cabelo não vai estar dessas coisas também, ele vai estar mais ou menos na mesma condição. Uhum. Seu paciente tem algumas condições, algumas lesões, alguns sintomas em alguns locais e pode gerar alguma coisa na cabeça, olha lá também. Então, assim, eu gosto muito de bater na tecla que antes da gente focar no local que a gente vai tratar, trabalhar o paciente por um todo, sabe? Então, ter um bom respaldo, por exemplo, que nem você comentou sobre medicamento. Muitas vezes a pessoa fala assim, meu paciente ele é hipertenso, né? Falar, hoje quem não é hipertenso, né? É uma doença altamente é, generalizada no mundo, tudo bem, mas falei assim, você já deu uma olhada nas bulas dos medicamentos? Eu até brinco, né? Uhum. Eu brinco com o farmacêutico e com o enfermeiro, eu brinco. Falei, farmacêutico, a formação de vocês é basicamente dentro, né? Saber tudo sobre um fármaco. Enfermeiros, vocês ficam aplicando medicamento o dia todo, basicamente. Vocês Uhum. leem a bula desses medicamentos que vocês aplicam, que vocês leem, que vocês vendem? Uhum. Então o paciente chega lá para você com uma hipertensão e toma um medicamento X. Você sabe se esse medicamento X tem influência no cabelo? Não, fala então. Né? Então, e a hipertensão é uma doença sistêmica? Também contribui. Então, assim, a gente tem vários fatores que eu gosto muito de bater na tecla. Antes de você olhar a cabeça do seu paciente, tenta entender
o sistema dele, faz um monte de perguntas, se possível, saiba fazer algumas avaliações que sejam visuais, né, toque, o que você conseguir dentro da sua formação, dos seus cursos, para conseguir é, te nortear mais, porque muitas vezes a pessoa vai direto no cabelo, muitas vezes olha com tricoscópio, né? Hoje mesmo um aluno mandou 2 casos clínicos, ela pegou e mandou as imagens de tricoscópio, falou, Gustavo, o paciente apresentou isso, falou algumas coisas da anamnese por cima, e essas aqui são a tricoscopia, você pode me dar uma luz e tal. Aí eu fui ajudando ela. Aí eu fui fazendo algumas perguntas sobre o paciente dela e ela não sabia, Não sabia. ela não sabia me responder. Eu falei, olha, Uhum, aí você me complica, uhum, né? Então, uhum. assim, a gente tem que ter um mínimo de perguntas sobre alguns sistemas, sobre algumas patologias, algumas características É. corporais que podem refletir na cabeça. Hum, Então, eu gosto muito de bater nessa tecla sobre os sinais, os sintomas, é. de outras coisas que pode refletir também na cabeça, né? No cabelo. Isso. É a diferenciação clínica que a gente chama, né? Então, a gente precisa saber de outras coisas. Eu não vou tratar psoríase, mas eu tenho que saber o que é uma psoríase e como que ela se apresenta no meu paciente. Eu tenho que saber que exame que eu vou pedir. Ah, outra coisa, Gustavo, que eu tenho que falar aqui é dos exames, pelo amor de Deus, porque essa parte aí me deixa louca, né? Eu acabei de dar um curso de prescrição na estética, né? Não era de cabelo nem nada, mas eu falo sobre prescrição junto com o exame, né? Porque eu já juntei as duas coisas que eu falei, gente, vamos ver se dá, se vocês entendem o negócio que é tudo uma coisa só, né? E também não dá para você suplementar o seu paciente sem saber os níveis do que você está suplementando, né? E sem saber se está dando certo o que você está fazendo também, né? Porque muitas vezes a gente sabe que o pessoal suplementa de forma errada, com produtos muitas vezes que às vezes nem absorvidos não são, aí o seu paciente está lá gastando dinheiro com suplemento, tomando o negócio, a queda capilar está continuando. Por quê? Porque você não sabe prescrever. Você prescreveu errado, né? Então, Exato. isso que a gente precisa ver. Agora, exame é a mesma coisa. Gente, eu falo, se você não sabe interpretar, pelo amor de Deus, não pede o exame. Porque duas coisas vão acontecer. Primeiro, você vai gastar o dinheiro do seu paciente, que ele poderia estar fazendo tratamento com esse dinheiro. E segundo, você pode piorar a situação, porque você vai ver um negócio, vai achar que está tudo bem, vai falar para o paciente, olha, está ótimo. Ó, 99,9% dos pacientes chegam no meu consultório com o exame e falam, não, ó, fulano já olhou e tá tudo bem. Falei, tá, deixa eu ver se tá. Uhum. Né? Porque assim, a É. nossa visão também na estética, e a gente tem que explicar isso para o paciente, a nossa visão na estética, quando a gente vê um exame, ela é diferente da visão do médico. Quando você vai no médico, você vai para tratar uma doença, né? Então ele tem os valores de referência lá para a doença. Eu, quando eu estou com o paciente no meu consultório, eu estou pensando na saúde dele, né? Que é aquilo que você falou. Então, eu primeiro tenho que pensar na saúde dele. Para você estar saudável, o seu nível disso tem que estar assim. Para você estar saudável, o seu nível disso tem que estar assado. Agora, se o paciente ele é doente, ele foi para o médico, isso aí pode variar para lá. Né? Então, é uma das coisas que a gente tem que fazer. Então, quer dizer, o profissional que se dispõe a trabalhar com estética, e principalmente com estética capilar, e quer pedir, solicitar exame, ele precisa saber interpretar. Porque eu falo com os meus alunos assim, ó, se for para vocês pedirem exame para ficar fazendo gaivotinha no valor de referência, minha filha, não peça, tá? Primeira coisa, o paciente vai te amar, que a maioria não gosta de tirar sangue, né? Segundo, ele não vai gastar dinheiro com isso, porque infelizmente a grande maioria dos nossos pedidos ainda não é aceito pelos convênios. Às vezes o paciente vai ter que pagar por aquilo ali. E terceiro, que você não vai enganar seu paciente, né? Nem você mesmo, porque você vai achar que o negócio tá bom e muitas vezes, às vezes não tá. Né? Então, isso aí é um fato. Então, por isso, também é que eu acho, né? Eu acho, não, eu tenho certeza, né? Que a parte de exames laboratoriais tem que estar dentro da formação de um tricologista. Né? Um tricologista que não sabe solicitar e interpretar exame laboratorial está perdendo uma grande chance de encontrar uma forma de trazer mais saúde para aquele paciente e junto com isso, lógico, vai ter um resultado melhor, né? Você Exato. vive muito isso aí também, Gustavo? Ana, os exames no geral, eu só gosto de pedir
quando existe uma somatória de fatores que possa contribuir para essa solicitação, né? Então, eu gosto muito de brincar com os alunos que eu falo que o exame, e como vários outros testes, né, são ferramentas. Só que você tem que Sim. saber usar essa ferramenta. Se você não sabe usar essa ferramenta, não faz sentido nenhum. E muitas vezes não tem um porquê de eu pegar ou solicitar aquele exame, sendo que a somatória de sinais, sintomas, tricoscopia, etc., e outras identificações, né, já conseguem me conduzir a um certo Exato. tipo de disfunção, digamos assim. Isso. Uhum. É porque eu acho que hoje está muito condicionado, sabe o que é uma coisa que eu até, né, entre aspas, brigo lá na faculdade. Eu falo assim, pessoal, se você não sabe um metabolismo básico de uma doença, por que que uma célula libera uma coisa, essa coisa age no outro tecido, esse tecido faz isso, vocês vão se tornar profissionais que são prescritores. Prescritores em que sentido? O seu paciente chega reclamando uma coisa, você, para fazer ele ficar caladinho, você pega o seu papel, prescreve alguma coisa para ele ficar feliz que ele saiu de lá com uma prescrição de alguma coisa, né? Então virou muito aquilo assim, se o profissional não me entrega alguma coisa para me comprar, ele não presta, né? Então eu falo assim, gente, vocês têm que saber a ferramenta. Não adianta se você solicitar exame primeiro, que nem você falou, não sabe identificar nada. Vai fazer o que com esse papel? Né? Não faz sentido nenhum. Só porque é bonito. É só para agradar o paciente. Né? Então eu gosto muito de falar isso, que você tem 1 milhão de ferramentas dentro da área da saúde estética, da tricologia, né? Vários testes, vários aparelhos, várias ferramentas boas, né? E etc. Falei, mas você tem que saber usar. Você tem que saber chegar a um consenso que isso mais isso pode levar aquilo, isso, né? Que nem você falou, se não fica fazendo o paciente perder dinheiro, o paciente não gosta de tomar agulhada, não gosta de ver sangue, e muitas vezes a solicitação do exame ainda pode gerar uma barreira. Tem pessoa que fala assim, tem que fazer exame? Não, então não vou querer fazer não. E às vezes pode até abandonar o tratamento, porque, né? Então, com certeza. Com certeza. Isso aí, eu sempre penso nisso. Porque a gente já sabe, né, que o tratamento de queda capilar muitas vezes é um tratamento a médio e longo prazo e às vezes tem paciente que nem nunca tem alta, né? Vai ter que tratar o resto da vida. Então, você tem que pensar também. Eu acho que isso é uma empatia que a gente tem que ter. A gente tem que pensar no que o paciente, né, tá vivendo ali, o que ele vai precisar para aquilo ali. Então, é isso mesmo que você falou. Eu penso idêntico. Assim, tem situações e situações. Tem situações que a gente não vai solicitar exame porque realmente não precisa, né? Não é necessário, né? Em um segundo momento, de repente, se você vê uma certa resistência, se você vê uma questão, porque aí passa pela questão da reavaliação, né, que a gente fala, que muitas vezes não é feita. Então, por isso que muitas vezes as pessoas, eu não estou tendo resultado, porque não faz essa reavaliação da sua conduta, da sua prescrição, do seu protocolo de tratamento, de tudo, né? Independente, né, da gente tomar todos esses cuidados que a gente acabou de falar, pode sim, por exemplo, né? A gente pode ter paciente que tem mais de um tipo de alopecia. Eu sempre brinco. Eu sempre brinco com meus alunos. Dificilmente você vai ter um paciente que tem uma alopecia. Sempre vai ter duas. No mínimo. Sempre tem uma androgenética, um eflúvio. Eu falo, falando para as colegas, né? Principalmente as farmacêuticas, eu estava conversando com elas esses dias, de duas que trabalhavam no hospital. Falaram, tem que ficar com o cabelo preso o tempo todo. Eu falei, pois é, dona. Como é que tá? Aí eu tô fazendo plantão noturno. Eu falei, tá, isso é ingestão de proteína. Ah, tá. Eu falei, só aqui eu já tenho um eflúvio telógeno por conta da alteração do seu ciclo circadiano. Eu tenho aumento de cortisol, diminuição de melatonina. Eu vou ter uma baixa ingestão de proteína, então seu cabelo tá quebradiço. E você usa o cabelo preso, com alopecia por tração. Eu falei, só isso você já tem duas alopécias. Ela quer? Eu falei, pois é, gente. Então, por isso que eu até brinco, né? Dificilmente vai chegar um paciente com uma só. Você vai ver o paciente, ele tá com alopecia, às vezes por um padrão genético, e umas 2, 3 por questões comportamentais, de hábitos, higiene, né? Eu falei, então, tem que tomar cuidado na hora de olhar para esse paciente. É assim mesmo.
Mas, ô, Gustavo, gente, eu até assumi um compromisso com o Gustavo, que vocês viram aí, né? Esse homem estuda, trabalha pra caramba, não tem muito tempo para nós, não. Mas eu falei com ele, vamos lá, Gustavo, que eu queria que você falasse essas coisas pro pessoal. E ele me deu meia hora só, então já passou da meia hora, entendeu? Nós vamos deixar o homem trabalhar, estudar, descansar, que amanhã tem mais. Mas eu queria finalizar aqui, né? Queria fechar aqui, inclusive publicamente aqui agora, agradecer que você atendeu aí o nosso pedido, né? Eu, enquanto coordenadora aí do curso de tricologia que a gente vai começar o mês que vem, do IBRAS, né? O Gustavo já é professor do IBRAS, né? Da pós-graduação, e foi recomendadíssimo aí pelo pessoal lá da diretoria, quando a gente falou, vamos lançar esse curso de tricologia, né, dentro desses moldes que o CFF pediu. Então, a gente vai dar essa possibilidade aí para o pessoal estar com 6 meses, aí já estar com o título de tricologista, né, dentro das normas do conselho, inclusive com aulas práticas. Então, nós temos aí a previsão de ter aulas práticas lá em Goiânia com o Gustavo, né? O Gustavo vai abrir lá para nós as portas para os alunos poderem fazer a prática, que a gente tem que ter, isso é obrigatório, né? E mesmo os outros profissionais, né, da saúde estética que também queiram ser tricologistas, né, vai ter esse certificado como tricologista. E o Gustavo aceitou nosso convite, então eu queria agradecer em nome do IBRAS e meu nome também, que estou coordenando aí esse trabalho e que fiquei também muito lisonjeada por receber, né, essa tarefa, porque realmente eu acho que é muito importante e pensando principalmente nos pacientes que estão precisando de nós, né? Precisando dos profissionais que realmente saibam o que está fazendo e que realmente possam entregar resultado para esses pacientes, porque é muito triste, gente, é muito triste. O paciente que chega com queda capilar grave, ele já chega deprimido, é complicado, então o profissional tem que realmente estar muito bem embasado naquilo que ele precisa saber para ajudar esses pacientes. Exato. Ô, Ana, não é só para farmácia, né? Para vários Não é profissionais da só área para são... farmácia, é isso que eu estou falando assim. Eu estou dizendo que para os farmacêuticos, porque está dentro dessa legislação do CFF que não existia antes. Então, por exemplo, eu mesmo dava curso de tricologia antes, né, Gustavo? Você também dá curso de tricologia. E assim, na pandemia desde o início da pandemia até julho do ano passado, nós temos 5 turmas de curso online, né, de tricologia, que tinha todo esse conteúdo, mas não tinha essas regras que hoje o CFF tem, graças a Deus que tem, adorei, né? Para que a pessoa possa ir lá e falar, olha, eu quero ter o título de tricologista. Legal. Então, hoje, com esse curso, sim, as pessoas podem ir lá no CFF, porque tem umas regras, tá, gente? Não é qualquer curso que você fizer que você vai poder levar um certificado lá no CFF e fazer isso, não. Agora, para os outros profissionais, né, biomédicos, enfermeiros, fisioterapeutas, né, todos os outros que podem estar, né, na área da estética, da saúde estética, eles também podem fazer esse curso, né, e vão seguir a regra do seu conselho. Que eu saiba, não existe uma regra específica, assim, né, mas você vai ter o certificado do curso que você pode, né, apresentar para o seu conselho lá. E, de repente, a gente não sabe, né, ainda como que vai ser. Eu sei que quando um conselho começa, geralmente os outros conselhos também, né, quando é uma coisa boa, assim como é essa, que eu gostei muito, eu tenho certeza que a gente vai ter aí algum movimento também. Mas não é só para farmácia, muito pelo contrário, a gente quer uma equipe multidisciplinar, multiprofissional mesmo, porque eu sei que isso é super importante, né? Inclusive, na grade do curso, a gente tem vários professores, né? Não sou só eu e o Gustavo, tem vários professores também que, inclusive, já trabalham bastante na área de tricologia. Então, a gente tem a Luciana, que trabalha só com isso, lá no Rio de Janeiro. A gente vai ter, Gustavo, deixa eu falar rapidinho aqui, 2 minutinhos, isso aqui eu tenho que falar, porque isso é importante. Gente, nós vamos ter um seminário no último módulo,
Primeiro que a parte de exames não está dentro do currículo mínimo, mas eu coloquei, lógico, né? Porque não dá para faltar, né? Então, vai ter a parte de exames, tá? Dentro de um dos módulos. Inclusive, eu que vou estar dando essa parte. E outra coisa, vai ter um seminário de recursos terapêuticos. Então, nós vamos falar sobre todos os recursos básicos que a gente usa, né? Então, laser LED, vamos falar sobre alta frequência, vamos falar sobre os básicos lá, intradermoterapia, microagulhamento, MMP, IMP, sei lá, o nome que cada um dá E para vai. isso aí, né? Enfim. E vamos também convidar, eu convidei já 2 professoras maravilhosas, 3 professoras maravilhosas, para estar com a gente num seminário falando sobre ozonioterapia também, sobre PRP, nós também vamos ter nesse curso, e vamos falar sobre a aromaterapia, que é uma área, né, das PICs, né, das práticas integrativas, que está crescendo muito e principalmente na questão capilar, né? Eu, particularmente, por exemplo, no meu consultório, eu não trabalho com essa parte, né? Eu trabalho mais com a parte mesmo dos injetáveis, laser LED, alta frequência e a prescrição em si, enfim. Mas a gente sabe que tem vários profissionais gabaritadíssimos aí, Brasil inteiro, que trabalham com essa parte com excelentes resultados, né? Principalmente a ozônio. Então, a gente quis convidar também essas professoras, vai ser a professora Juliana, lá de Curitiba, lá de Ponta Grossa, Curitiba. Vamos ter a professora Janete, que é lá do Sul também, que trabalha muito com ozônio, a professora Gladys. Então, a gente vai fazer, assim, um seminário muito legal e as práticas vão ser no Brasil inteiro, visto que, né, graças a Deus, o IBRAS tem 18 polos no Brasil inteiro. Então, assim, temos a possibilidade de ter turmas em todas as partes do país para poder fazer essa formação com a carga horária prática que é exigida. E mesmo que não for exigida, eu acho que todos os profissionais que vão fazer um curso de tricologia deveriam querer fazer um curso com prática, né? Porque é outra coisa, né, Gustavo? Exato. Eu falo pro pessoal, eu falei, gente, se vocês querem trabalhar em alguma área, por exemplo, você vem e fala que tem um curso que vai ter duração de 6 meses, vai ter vários módulos, vários conteúdos, vai ter prática, aí a pessoa tá aqui, poxa, eu só aplico mesoterapia, eu só faço microagulhamento para capilar. Dê um outro mundo que você não conhece, se você está assistindo Existe. e se você faz só isso, né, vamos Existe ficar... um mundo além do microagulhamento para capilar, gente, Exato, além né? da mesoterapia. Então, quem tiver afim aí, entre em contato com a Ana, ela vai passar os responsáveis aí para fazer a inscrição de vocês. E vamos lá, gente. É aquela Sim. coisa. Quem para, cai. Só isso. Exatamente. E é realmente um mundo, igual você falou. A tricologia cada dia avança mais. Os grandes congressos de estética do mundo, né, já tem uma parte dedicada só para capilar, gente. Então, assim, o ano passado eu tive o prazer de ir para o Incas e tinha salas dedicadas só para o capilar. Né? Esse ano eu não fui, mas fui numa imersão em São Paulo também falando sobre tudo que aconteceu no INCAS e no EAD, que é o Congresso da Associação Americana de Dermatologia. Também muita coisa sobre capilar, porque o mundo está vivendo isso, não é só a gente. Né? O mundo está vivendo isso. Então, o profissional que se dedica, que realmente estuda e que se aprofunda, ele com certeza vai se destacar. Né? Então, é isso que a gente quer dos nossos alunos também aí, que forem fazer esse curso. Depois que terminar a live, eu vou deixar a live gravada lá no meu feed, né? Vou marcar o Gustavo direitinho também para quem quiser, né? Quem ainda não segue ele, quiser seguir ele lá. E vou colocar nos stories também a programação do curso, com todos os módulos direitinho, com o contato, né? Para quem quiser tirar dúvidas depois, poder entrar em contato e a gente vai ter o prazer de atender vocês. E mês que vem já, tá, gente? Junho a gente já está aí começando esse curso para que a gente possa, até o final do ano, formar aí alguns tricologistas para nos ajudar. Afinal de contas, a gente não dá conta de cuidar de todo mundo, né, Gustavo? Tem como? Não tem Não como. dá. Então, a gente precisa de ajuda. E os pacientes de vocês, com certeza, estão aguardando isso aí de vocês. Gustavo, muito obrigado. Queria que você desse suas palavras finais aí. E já de antemão, te agradecendo demais por ter separado esse tempinho aí para a gente hoje.
Opa, que isso. Obrigado, Ana, pelo convite. Pessoal, para de moleza aí, bora estudar logo, para de ficar fazendo merda na cabeça do seu paciente, para de dar trabalho, porque depois você faz cagada, aí depois a Ana tá recebendo paciente, na onde ela tá, eu tô recebendo paciente, os professores estão recebendo paciente, tá recebendo direto, professor, apliquei o negócio, a cabeça do paciente inchou, o que que eu faço? O que que você fez, né? Aí você pergunta, você avaliou, você não avaliou, então, vamos estudar, né? Entre em contato com o pessoal. Depois, E... depois, depois dá mais problema pra gente resolver, não dá certo. Exato, exato, exato. Eu falo, gente, vocês querem me ajudar? Estuda. Né? Então, eu acho que é isso. Capilar. Obrigado E pelo capilar é convite. bem isso mesmo, Gustavo. Tem que estudar. Não tem jeito. É a estética, né? É um mundo aí de muitas coisas. A gente precisa estudar um pouco das matérias básicas para entender um pouco sobre o funcionamento do corpo, depois o específico para entender os tratamentos e tudo mais, né? E toda essa ladainha que a gente já conhece aí de estudar. Mas todo o corpo de professores, obrigado, Ana, pelo convite, o Ibraz também. Estamos juntos mais uma vez. E quem tiver dúvida, quem tiver curiosidade, pode mandar mensagem para mim, pode mandar mensagem para Ana. E eu acho que é isso. Obrigado, Isso Ana. aí. Isso aí, Gustavo. Olha, muito obrigada mais uma vez, gente. Quem quiser, pode deixar. Eu tô vendo que tá entrando um monte de gente aqui agora no finalzinho. Gente, vai ficar gravada a live, tá? Deixa eu só desativar aqui pra gente fazer um printzinho aqui, Gustavo. E eu vi que o pessoal não fez pergunta, mas também eu não abri aqui, não perguntei quem queria perguntas, porque o papo estava tão bom. E eu vou responder as perguntas que ficarem lá no feed também. Pode colocar lá, que eu e o Gustavo a gente responde também, tá? E vai ficar gravadinho lá. Quem está entrando agora no final, volta lá no feed e vê desde o começo, porque foi bem legal. Tá bom, gente? Então, tchau. Obrigada, Até Gustavo, mais uma vez. Tchau, gente. Muito Tchau, tchau. obrigada por tudo. Bye, bye.